A loja Mundo Esportivo tá lotada de promoções. Use o cupom AFALAMAROMBA10 para ter 10% de desconto na loja inteirinha. Link na descrição. Bom, e começando, acho que a primeira pergunta seria sobre como surgiu o interesse de vocês por essa área de nutrição, de exercício, porque pelo seu currículo aqui, por exemplo, você começou na parte de traumatologia, mas você também foi atleta de fisiculturismo? Como é que foi isso? No teu caso, Roberta, Ainda você é, ou não? formou Fui em atleta de administração primeiro. fisiculturismo, formei em administração. Ele vai contar. Ela que eu fui. Eu né? O foi pra ela é importante. É. Passado, pretérito, lá longe. Na verdade, eu queria namorar ela, eu fiz tudo isso daí, aí até eu descobri que ela tinha desejos menores, né? Não precisava fazer tudo isso, Não precisava precisa. saber trocar pneu só. Ai, olha que A absurdo. verdade é essa. Não vou nem entrar nesse mérito. Não, dessa inclusive, história. vale dizer aqui para a audiência que eles já estão convidados para uma nova série que a gente vai lançar aí como casais. Então, hoje a gente vai tentar focar mais em hábitos, em coisas, mas, obviamente, vamos falar um pouquinho da história de vocês, né? Mas a gente pretende que vocês voltem mais vezes aqui, com certeza. E a gente faz o convite ao vivo que o pessoal não pode negar quando é assim, né? Daí não tem jeito. Estamos na bolinha, estratégia. Marca a data no calendário, Boa, ao vivo. Bruno, eu acho que medicina sempre teve na minha vida, né? E é curioso porque acho que a gente pensa outras coisas quando a gente é jovem, policial, mecânico, né? Mas no final das contas, não que medicina seja um chamado, mas para quem tem um nível de empatia diferente com o ser humano, as matérias médicas, né, tudo que está dentro da saúde, então, medicina, educação física, nutrição, psicologia, fisioterapia, as matérias que são de saúde em geral, elas são como se fosse uma sedução, porque, sabe, eu acredito que na vida é importante você ter um propósito moral, que é o que faz você viver mais, inclusive, né? Se você for ver, tem grandes escritores, tem grandes, na realidade, cientistas, né, que escreveram sobre propósito moral e quantidade de vida. Tem um trabalho engraçado, interessante, que ele fala que se a pessoa ela tem um propósito moral, ela tem uma quantidade de vida e um risco de morte menor do que uma pessoa que, por exemplo, ela tem um colesterol baixo. E eu tive a possibilidade, né, a oportunidade, porque para você fazer medicina você precisa da oportunidade também, não é fácil, você termina a faculdade com 24 anos de idade, você termina a residência com 27, 28, você termina a sua subespecialidade com 29. Eu terminei todos os meus cursos de formação aos 35. Então pensa, alguém que começa a estudar aos 18, quando você vai se formar? Com 35, né? Realmente. Ninguém muito tem tempo. tanta paciência assim, É uma mas estrada longa, né? é uma estrada bem longa. Eu gostei da sua frase, porque o Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto entre aspas, assim, tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto tanto Muito assim no profundo Nietzsche. ele, né, amor? Sofredor. Eu gosto mais das primeiras obras, depois ficou muito doido, né? Mas em todo caso, ele tem um pensamento bem interessante, ele fala que quem tem um porquê aguenta qualquer como. Essa questão da missão, né? E eu concordo Vou com guardar isso. essa frase. Eu concordo com isso. Eu aguentei bastante como, viu? Bastante e como, né, amor? Mas aí você foi fisiculturista também. Você sabe que a gente nunca deixa de ser, né? No Aham, sentido de imagino. cultivo da forma física, né? Aham. O esforço é uma coisa que te leva praticamente adiante em qualquer seara da sua vida, né? E o culturismo, ele é interessante do ponto de vista, né, humano, porque ele é uma questão de repetição e consistência. O estudo, o exercício profissional é também uma questão de esforço e consistência, né? Então, do mesmo jeito que eu me sinto compelido a estudar, a melhorar aquilo que é a minha prática profissional, eu vou na academia e eu exerço isso fisicamente, né? Eu acho que é um desdobramento físico daquilo que é o esforço intelectual. E quando a gente não tem, às vezes, se acha sem saída numa seara intelectual, às vezes você se exerce fisicamente, você acha aquela saída. E o inverso é muito verdadeiro. Eu cheguei em situações muito complicadas físicas. Eu já passei por algumas cirurgias, né? Só esse ano foram 2, né, amor? Que ela me Escondido. perdoou. Eu já... Ele opera escondido, ele faz essas coisas. Ele vai lá, volta operado. Sabe aquela maravilhoso. criança que se loucura. A gente machuca, pode não quer entrar, mostrar pra mãe é isso. e faz o curativo sozinho, né? Sou esse no É dia o a dia, prof. né, amor? E aí, assim, a gente, nessas situações de extrema dificuldade física, foi, na realidade, o meu conhecimento que me tirou daquela condição. Então, eu não sei te dizer onde começa um, onde acaba outro. Eu sei que os dois, eles se misturam muito bem. E isso a gente... Depois eu vi o professor Cortella falando, né, coerência ética, né? Eu exerço aquilo que eu sou, mais nada. E talvez seja por isso que seja tão natural para mim. E talvez seja por isso que você escolheu a ortopedia, né? E a traumatologia.
num primeiro momento? Eu escolhi porque é muito legal, amor. Porque ele adorava furadeira. Eu tenho uma insatisfação. Eu não consegui ver a Roberta me ver trabalhando ainda. Mas um conseguiu, dia ela vai... Não, aquilo não Mas você contou. quer que ela te veja furando o osso, essas coisas? De cirurgia. Eu não acho sei que nem ela se eu seria um posso contar excelente publicamente sobre essa ortopedista. experiência que você né, exigiu. Eu não sei se eu posso. Talvez seja proibido eu contar o que ele fez. melhor não, Então então. conte, porque É, dá mais já que tá audiência. gravado Fazer e tal. um corte dessa Vou falar, parte. exato. Vocês tiram Tem depois mais de aí no 15 momento. anos, você sabe que Ah, então já passou, já prescreveu da Não, negócio. Prescreveu. eu vou deixar você. Eu não vou te. Mas, Roberta, eu posso conta te chantagear então um mais pouco tarde com sobre relação a como isso. que você chegou à nutrição, né? Porque você fez, então, a Administração primeiro. antes. Vocês vão ver que existe um contraste bem grande. Paulo é romântico, filosófico quando ele fala da profissão. Eu sou uma pessoa extremamente pragmática. Né? Então, assim, Ariana, eu descobri total. hoje. As pessoas me perguntam: você foi pra nutrição por amor? Você é Ariana? Ela é... Muse. Você sabe da minha dor? É isso. Tá Eu vendo? sei, Dá cara. super certo. Como sei. você pode ver, Ares faz, dá certo, não é? Um negócio isso, incrível. a gente funciona. É, e Câncer aí, perdoa. eu tava Não já, esquece. eu tinha, como ele falou, né? Na medicina, você tem uma estrada muito longa até a graduação. Eu entrei na administração, na época, por uma questão de necessidade. Então, aos 17 anos, eu passei numa faculdade pública em psicologia, que era semi-integral. Eu sustentava a casa nessa época. E eu não tinha como parar de fazer isso para cursar uma faculdade. E aí eu falei, bom, eu vou arrumar um emprego que eu possa guardar dinheiro, depois eu faço uma faculdade. E já fiz todo o meu plano, né, Aham. Ariane? Já pus no Excel, falei, vai ser isso que eu vou fazer para chegar lá. E aí eu entrei primeiro na aviação, passei 2 anos na aviação, e a aviação me deu uma grana bem legal para que eu pudesse estudar, escolher, né, qualquer outra faculdade, mas o problema da aviação era, eu tinha muita grana, na época pagava-se muito bem, faz alguns 20 e poucos anos, né, que isso aconteceu, pagava-se muito bem, só que eu dormia 6 dias em casa, então eu não tinha como frequentar essa faculdade. Aí eu falei, quer saber, vou tirar férias, nas minhas férias eu vou mandar currículo para tudo quanto é empresa, agora eu já tenho experiência profissional, não sou uma menina que saiu do colégio, vou entrar numa empresa que pague a minha facu. E entrei numa multinacional americana que falou, olha, você pode escolher a faculdade que você quiser, nós vamos pagar, mas a faculdade tem que acrescentar para a empresa. Uhum. Eu falei, o que acrescentaria melhor nessa empresa? E eles deram algumas opções, e eu falei, eu vou fazer administração, e aí eu fiz administração, depois eu fiz marketing, depois eu pós-graduei em gestão, tudo por conta, né, pago por empresa. essa empresa e fui crescendo dentro dessa empresa. Então, aos 24 anos, eu era gerente da operação de Viracopos, né, da Nossa. exportação e da importação dessa empresa. E aos 26, eu peguei a gerência geral de qualidade do Mercosul nessa empresa. Eu fui e nunca mais parei de estudar. Nesta mesma época, Paulo era estudante de medicina, né? Aham, Então, ainda. exato. E durante um Sei. tempo também permaneceu hoje, né? sendo, né? Até hoje, não para de estudar. E quando a gente realmente decidiu ficar junto, o sonho dele sempre foi abrir uma clínica multidisciplinar e ter profissionais de educação física, né, e nutricionistas trabalhando com ele. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu sou boa de administração, eu te ajudo a fazer isso. O Paulo, ele tinha uma cabeça muito médico e assim, eu preciso dar 27 plantões por mês para não passar fome. E isso vai ser assim pelos próximos 30 anos. E eu falava, amor, mas se você, né, abrir uma agenda de um dia e consultar um dia, você pode eliminar 12 plantões da sua vida no mês. Ele falava, mas aí eu não tenho salário fixo. A cabeça dele era muito voltada para o salário fixo. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo a administrar essa parte da sua carreira, o consultório, enquanto eu estou muito bem e estável na minha profissão. E a hora que você se sentir seguro, aí você para de dar tanto plantão, porque ele aceitava todo e qualquer plantão, que ele já virou um carnaval de plantão. Saiu de um, foi para outro, foi... Isso no começo da carreira ou não? Durante bastante tempo? Até acho que os 30 anos dele, ele fazia isso. Até os 30 anos. E aí, um pouco antes, né, amor? Até uns 28, 29 anos. Bom, enfim, 30 Na para 28. residência eu fazia isso porque também carnaval era uma ótima oportunidade para você treinar suas habilidades, infelizmente. Né? Dava porque muita sempre dá zebra, uma né, no merda. plantão. Sempre não. Aliás, uma não, tempo dá inteiro, todas. todas. Todas que você Imagino. imagina acontece carnaval entre sexta-feira de manhã e quinta-feira à noite, né? Porque o pessoal na quarta ainda faz alguma coisa. E o apaixonado pensa, meu Deus, é a minha chance. De aprender mais é. e pegar a medicina raiz, aquela coisa toda, né? E
eu colocava tudo na planilha para ele e falava, olha, tá vendo, isso aqui não tá te dando, né, nenhum retorno, isso aqui é legal, mas já que você quer ter o seu consultório, então vamos começar a organizar. Ele começou a atender numa clínica, alugava uma salinha, né, Do Cyrus. que ele não cabia, ele entrava de lado na salinha, assim, coisa maravilhosa, era uma salinha mesmo. Mas essa salinha começou a dar certo, ele abriu a agenda na época de terça-feira, eu falei, vamos abrir de sábado que eu vou lá ser sua secretária, porque durante a semana eu tava trabalhando na multinacional. De sábado eu ia lá ser secretária dele e tal. E a coisa foi crescendo, ele falou, não, agora eu vou ter meu consultório. Aí a gente montou esse consultório, o consultório em 6 meses, não tinha mais vaga para o ano inteiro. Já tinha rede social forte? Ou Não Não existia rede O que social. existia era blog, eu tinha um blog que era Ele Performance escrevia. com Saúde, que eu escrevia. Né? Mas como eu escrevia muito, o pessoal só lia metade e reclamava que tinha É, muita o coisa Paulo, pra ele no ler. Instagram, você começa a ler e fala, isso agora faz. já deu, porque é a Agora biografia tem- do cara no post.